Milionário chocado. Mendigo preto resgata criança afogada em Copacabana e vira herói. Fernando Albuquerque, o rei do camarote da vida, vivia trancado na cobertura mais chique de Copa. Desde que Dona Célia se foi, 5 anos atrás, o mundo dele virou cinza. Só saía para reuniões importantes. O resto era relatório e uísque caro olhando para o marzão. Rico, repluso e cada dia mais ranzinza. A rotina de Nababo estava lá, morrendo de tédio, quando um berro cortou o silêncio. Um grito de gelar a espinha. Fernando correu para a sacada. Que tá pegando, meu Deus? Lá embaixo, na piscina, o caos. Uma menininha magrela, toda suja de barro, puxava um moleque gordinho para fora d'água. O garoto, pálido que nem cera, boiava sem se mexer. A menina, a Aninha, devia ter uns 10 anos, cara de sapeca e uma força danada. Do lado dela, um garotão, Tiaguinho, aparentando uns 15, ajudava a arrastar o menino para a borda. Fernando, travado, só observava. Parecia cena de filme. De repente o moleque escorregou e, puf, caiu de novo na piscina. A Aninha, sem pensar 2 vezes, pulou atrás. A coragem daquela garota era de arrepiar. Tiaguinho, desesperado, gritava: Gabi, Gabi, acorda! Fernando, finalmente, acordou para a vida. Pegou o celular tremendo e discou 192. Ambulância, urgente, criança se afogando na minha piscina. Enquanto a ambulância não chegava, Fernando desceu correndo. Viu de perto a cena. Aninha, exausta, fazendo massagem no peito do Gabi. Tiaguinho chorava, com medo do pior. Aquele sofrimento era real, palpável. A sirene da ambulância quebrou o silêncio. Os paramédicos chegaram voando, botaram o Gabi na maca e sumiram. Fernando, ainda em choque, se ofereceu para levar Aninha e Tiaguinho para o hospital. Os 3 entraram no carrão importado, cheirando a couro e grana. No caminho, Aninha contou que eles moravam no Pavãozinho com a avó, Dona Zilda. Uma casinha humilde, mas cheia de amor. Fernando sentiu um aperto no peito. Que contraste! Ele com uma cobertura de luxo e aquelas crianças com a garra de quem precisa lutar todo dia. No hospital, a notícia boa. Gabi estava estável. Fernando respirou aliviado. Sentiu uma conexão inexplicável com aquelas crianças. Uma faísca de esperança reacendeu dentro dele. De volta à cobertura, Sílvia, a cunhada interesseira, já esperava com cara de poucos amigos. Fernando, que absurdo! Invadiram sua casa. Precisamos aumentar a segurança. Ele nem ligou. A cabeça estava nas crianças, na Dona Zilda, na possibilidade de fazer o bem. Naquela noite, um sonho esquisito. Dona Célia, sorrindo, apontava para Aninha e Tiaguinho. Acordou decidido. Ia procurar a Dona Zilda, propor algo que mudaria a vida deles. Mas antes de botar o plano em ação, o telefone tocou. Era o hospital. A voz do outro lado da linha era urgente. Senhor Albuquerque, o estado do Gabi. Piorou muito. E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Senhor Albuquerque,
O estado do Gabi piorou muito. Fernando sentiu o chão sumir. A voz da enfermeira ecoava na cabeça, como um disco riscado. Desligou o telefone sem acreditar. Tinha acabado de se sentir vivo de novo, e agora correu para o hospital, o coração batendo descompassado. No caminho, só pensava na carinha do Gabi, naquele sorriso banguela. Não podia ser. Chegou na emergência, desesperado. A recepcionista, vendo o estado dele, indicou a sala da doutora Renata. Fernando entrou, sem bater. Doutora, o Gabi, o que aconteceu? A médica respirou fundo. Senhor Albuquerque, fizemos tudo o que podíamos. Ele teve uma parada cardíaca, infelizmente. Fernando não ouviu mais nada. O mundo desabou. A sala girava. A voz da médica sumiu. Só via o rosto do Gabi, boiando. Na piscina. Saiu do hospital cambaleando sem rumo. Precisava contar para a Aninha, pro Tiaguinho, pra Dona Zilda. Como dar uma notícia dessas? Chegou no pavãozinho tremendo. A casinha da Dona Zilda era simples, mas aconchegante. Aninha e Tiaguinho brincavam na porta. Seu Fernando, que bom que o senhor veio. O Gabi tá melhor? Aninha perguntou com os olhos brilhando. Fernando não conseguiu responder. As palavras sumiram na garganta. Dona Zilda apareceu na porta, com um sorriso no rosto. Seu Fernando, entra, quer um café? Ele balançou a cabeça sem conseguir encarar ninguém. Dona Zilda, o Gabi, ele... As palavras não saíam. Tiaguinho se aproximou, preocupado. Seu Fernando, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Fernando respirou fundo, juntou toda a coragem que tinha e contou. A dor, a luta, a parada cardíaca, o fim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Aninha começou a chorar sem parar. Tiaguinho ficou paralisado, com os olhos arregalados. Dona Zilda, com a mão na boca, soltou um grito de dor. De repente, no meio do choro, Aninha parou. Olhou fixamente para Fernando, com um olhar frio e calculista. Seu Fernando, o Gabi não era meu irmão. Fernando arregalou os olhos. Como assim? Aninha sorriu. Um sorriso macabro que gelou a espinha de Fernando. O Gabi era seu filho. E eu sou a sua filha mais velha. Seu Fernando, o Gabi não era meu irmão. Fernando arregalou os olhos. Como assim? Aninha sorriu, um sorriso macabro que gelou a espinha de Fernando. O Gabi era seu filho, e eu sou a sua filha mais velha. O silêncio voltou, pesado, sufocante. Fernando sentiu as pernas bambas. Precisou se apoiar na parede da casinha. Filho? Filha? Como assim, meu Deus? Dona Zilda, que até então só chorava baixinho, levantou o rosto, os olhos vermelhos, cheios de ódio. Cala a boca, menina! Não inventa! Mas Aninha não se intimidou. Olhou firme para a avó e depois de volta para Fernando. Eu tô falando a verdade. A senhora sabe que tô. A Célia era sua amante. A gente morava aqui perto, num barraco. Ela te amava, sabia? Mas você nunca teve coragem de largar a vida de rico. Tiaguinho, perdido, chorava agarrado na saia da Dona Zilda. Não entendia nada, só sentia a tensão no ar. Fernando tentava juntar as peças, mas a cabeça estava um nó. Célia? A Célia? Sua Celinha, com quem ele tinha vivido aqueles anos lindos. Amante? Filhos? Impossível. Isso é mentira. Calúnia. A Célia, ela nunca faria isso. Aninha riu de novo, um riso amargo. É a verdade, seu Fernando. A Célia morreu de tristeza, sabia? De tanto esperar por você. E o Gabi era doente do coração desde que nasceu. Ela sempre falou que você precisava saber.
mas nunca teve coragem de te procurar. De repente, Dona Zilda se jogou aos pés de Fernando, agarrando as pernas dele. Perdão, Sr. Fernando, perdão! A Célia me fez prometer que nunca ia te contar, que ia criar as crianças como se fossem minhas netas. Eu jurei no leito de morte dela, mas a menina não se aguenta, ela sempre quis te conhecer. Fernando puxou as pernas, desesperado. Não conseguia acreditar em nada daquilo. Era muita informação para processar. E aí, a coisa ficou pior. Bem pior. A sirene da polícia cortou o silêncio. 2 viaturas pararam na porta da casinha. 2 policiais entraram, com armas em punho. Polícia, mãos para cima! Fernando Albuquerque, você está preso por homicídio. O Bozo? Fernando olhou para os policiais, sem entender. Homicídio? Do que vocês estão falando? Um dos policiais apontou para ele com a voz firme. Temos testemunhas de que você empurrou o garoto na piscina e que não fez nada para ajudar. A menina tentou salvar, mas era tarde demais. Aninha sorriu, um sorriso frio, vingativo. Eu vi tudo, seu policial. Ele matou meu irmão. O pai nunca quis saber da gente. Agora vai pagar pelo que fez. O mundo girou de novo. Fernando sentiu o gosto amargo da traição na boca. A menina, a Célia, a piscina, tudo era uma armadilha. Os policiais algemaram Fernando, o levaram para a viatura. Dona Zilda gritava, Tiaguinho chorava, Aninha sorria. Enquanto a viatura se afastava, Fernando olhou para trás. Viu Aninha acenar, com um olhar de puro ódio. Naquele momento, ele entendeu tudo. A Célia, o Gabi, a Aninha, era tudo um plano, uma vingança fria, calculada. E ele, Fernando Albuquerque, o rei do camarote, tinha caído direitinho na armadilha. Mas por quê? O que ele tinha feito para merecer isso? Qual era a verdadeira história por trás daquela família? A resposta estava na Célia, nos segredos que ela levou para o túmulo. E Fernando ia descobrir, custasse o que custasse, mesmo que isso significasse apodrecer na cadeia. Naquele momento, ele entendeu tudo. A Célia, o Gabi e a Aninha, era tudo um plano. Uma vingança fria, calculada. E ele, Fernando Albuquerque, o rei do camarote, tinha caído direitinho na armadilha. Mas por quê? O que ele tinha feito para merecer isso? Qual era a verdadeira história por trás daquela família? A resposta estava na Célia, nos segredos que ela levou para o túmulo. E Fernando ia descobrir, custasse o que custasse, mesmo que isso significasse apodrecer na cadeia. Dentro da viatura, algemado, a ficha começou a cair. As palavras da Aninha, o choro da Dona Zilda, a frieza nos olhos da menina. Era tudo tão perfeito demais. Uma novela mexicana, só que bem mais cruel. Chegou na delegacia, um monte de flash, repórter gritando. Albuquerque, você matou. E menino? É verdade que você abandonou a família? O que você tem a dizer sobre as acusações? Ele não disse nada. Só abaixou a cabeça, sentindo o peso das algemas. Lá dentro, o interrogatório foi tenso. O delegado, um cara corpulento, com cara de poucos amigos, não facilitou nada. Senhor Albuquerque, temos evidências, testemunhas, tá tudo contra você. Confessa, vai ser melhor. Fernando negou tudo. Eu não matei ninguém. Foi um acidente. Eu ia ajudar aquelas crianças. O delegado riu, um riso irônico. Ajudar com a grana que você tem? Devia ter ajudado antes, né? Antes do menino morrer. Ele passou a noite na cela, um inferno. Barulho, cheiro ruim, um monte de gente. Esquisita. Não conseguiu dormir.
Só pensava na Célia, no Gabi, na Aninha. O que tinha acontecido com a vida dele? No dia seguinte, a audiência. A sala lotada. Um monte de gente olhando para ele como se fosse um monstro. A Aninha lá na frente, com uma carinha de anjo. Parecia uma santa. Dona Zilda do lado, chorando com um lencinho. Que cena! O advogado dele, Dr. Paulo, tentava argumentar, mas a juíza parecia decidida. Senhor Albuquerque, diante das evidências, mantenho a prisão preventiva. O senhor representa um risco à sociedade. De volta à cela, a depressão bateu forte. Perdeu tudo. A liberdade, a reputação, a esperança. Ia mofar ali dentro, acusado de um crime que não cometeu. Foi aí que aconteceu. Algo que mudou tudo. No meio da tarde, um dos presos, um grandão cheio de tatuagens, chegou perto dele. Ei, playboy, precisa de um favor? Fernando olhou para ele, desconfiado. Que tipo de favor? O cara sorriu, um sorriso sinistro. Eu sei de umas coisas sobre a sua história, sobre a tal da Aninha. Fernando arregalou os olhos. O que você sabe? O preso se aproximou, sussurrando no ouvido dele. Aquela menina, ela é barra pesada. Conheço gente que conhece ela. Dizem que ela é capaz de tudo por dinheiro. Fernando sentiu um calafrio. Dinheiro? O que você quer dizer? Dizem que ela tá metida com uns caras pesados, uns traficantes do pavãozinho. Que ela fez um acordo com eles, pra te ferrar. Fernando não entendeu. Acordo? Que tipo de acordo? O preso sorriu de novo. Dizem que a Célia não morreu de tristeza. Dizem que ela foi assassinada e que a Aninha sabe quem fez isso. Fernando sentiu o chão sumir de novo. Assassinada? A Célia? Impossível! Quem matou ela? Quem? O preso deu de ombros. Dizem que foi um cara, um ex-namorado dela. Um cara ciumento, possessivo, que não aceitava o fim do relacionamento. Fernando ficou em choque. Um ex-namorado? Por que a Aninha não tinha falado nada? Por que ela o acusou de tudo? O preso se afastou, deixando Fernando sozinho com seus pensamentos. A Célia assassinada, a Aninha envolvida com traficantes, um ex-namorado ciumento. Era muita coisa para processar. De repente, a sirene tocou. Alguém gritou, fuga, fuga na ala sul. O caos se instalou. Presos correndo, gritando, policiais desesperados. Fernando aproveitou a confusão, saiu da cela, se misturou na multidão. Precisava sair dali. Precisava descobrir a verdade. Precisava provar sua inocência. Ia começar pela Aninha. Só que tinha um problema. No meio da correria, esbarrou em alguém. Um cara encapuzado, com uma arma na mão. O cara olhou para ele, com um olhar frio e calculista. Fernando Albuquerque? É você mesmo? Fernando engoliu seco. Quem é você? O cara sorriu, um sorriso macabro. Sou um amigo da Aninha. Ela mandou te dar um recado. Antes que Fernando pudesse reagir, o cara levantou a arma e apontou para ele. Adeus, playboy. Sua vida acabou. Mas, no exato momento em que o cara ia apertar o gatilho, alguém gritou, polícia! O cara se assustou, hesitou por um segundo. Foi o suficiente. Uma mulher, vestida de policial, surgiu do nada e derrubou o cara com um golpe. A mulher era forte, ágil, parecia uma ninja. O cara caiu no chão, a arma voou longe. A mulher pulou em cima dele, algemou o cara em segundos. Fernando estava em choque, sem entender nada. Quem era aquela mulher? Por que ela o... Ouviu? A mulher se levantou,
Tirou o capacete. Fernando arregalou os olhos. É a Célia, viva. Era a Célia, viva. Fernando não podia acreditar. A Célia ali na frente dele, depois de tantos anos, depois de ele ter sofrido tanto. Era ela mesmo? Não podia ser um sonho. Célia, é você mesmo? A voz dele saiu rouca, quase um sussurro. A Célia sorriu, um sorriso triste. Sou eu, Fernando. Muita coisa aconteceu. E antes que ela pudesse falar mais alguma coisa, o cara que ela tinha derrubado se levantou, com um ódio nos olhos. Sua traidora, você vai pagar por isso. Ele avançou para cima da Célia, mas ela foi mais rápida. Deu um chute nele, derrubando o cara de novo. Corre, Fernando. Sai daqui. Eu cuido dele. Fernando não queria deixar ela ali, mas sabia que precisava obedecer. Correu, sem olhar para trás. A sirene da polícia tocava cada vez mais alto. A prisão era um caos, gente correndo para todo lado. Fernando não sabia para onde ir. De repente, viu um carro parado na frente da prisão, com a porta aberta. Um cara acenava para ele. Era o Dr. Paulo, seu advogado. Entra, Fernando, rápido, não temos tempo a perder. Fernando entrou no carro e o Dr. Paulo arrancou cantando o pneu. O que está acontecendo, Dr. Paulo? Como você sabia que eu ia fugir? O Dr. Paulo respirou fundo. Fernando, a Célia me procurou. Ela me contou toda a verdade. Ela armou tudo isso para te proteger. Fernando ficou em choque. Proteger? Proteger de quê? Fernando, a Célia está envolvida numa coisa muito grande. Uma quadrilha de traficantes, policiais corruptos. Muita gente poderosa quer ela morta. E você também, porque você sabe demais. Fernando não conseguia entender nada. Mas por que ela me fez passar por tudo isso? Por que ela não me contou a verdade? O doutor Paulo balançou a cabeça. Ela não podia. Era arriscado demais. Ela precisava te tirar da jogada, te proteger a todo custo. Por isso ela inventou essa história toda, para te colocar na cadeia. Lá pelo menos, você estaria seguro. Fernando sentiu um nó na garganta. A Célia tinha arriscado a vida dela para salvar a dele, e ele tinha acreditado que ela era uma assassina. Para onde a gente está indo, Dr. Paulo? Para um lugar seguro, um lugar onde ninguém vai nos encontrar, pelo menos por enquanto. O carro seguiu em alta velocidade, cortando a noite. Fernando olhava para trás, com medo de ser seguido. De repente, o Dr. Paulo freou bruscamente. Droga, tem um bloqueio policial na frente. Fernando olhou para frente e viu as luzes das viaturas piscando. Não tinha para onde fugir. E agora, Dr. Paulo, o que a gente faz? O Dr. Paulo respirou fundo. Eu tenho um plano, mas você vai ter que confiar em mim. Ele tirou uma arma do porta-luvas e entregou para Fernando. Sabe usar isso? Fernando balançou a cabeça, apavorado. Nunca peguei numa arma na minha vida. Não importa. Você vai ter que aprender rápido. Se a gente quiser sair dessa vivo, vai ter que lutar. Fernando pegou a arma, tremendo. Não conseguia acreditar que estava acontecendo tudo aquilo. O Dr. Paulo abriu a porta do carro e saiu, com as mãos para cima. Não atirem! Eu me rendo! Os policiais se aproximaram com as armas apontadas. Sai do carro, Albuquerque! Mãos para cima! Fernando hesitou por um segundo, mas sabia que não tinha escolha. Abriu a porta e saiu, com a arma na mão. Mas em vez de se render, ele apontou a arma para os policiais e começou a atirar. Um tiroteio começou. Fernando atirava sem parar, com os olhos fechados. Não sabia em quem estava acertando. Só queria sobreviver. De repente sentiu uma dor forte no peito. Caiu no chão, sem ar. Olhou para o lado e viu o Dr. Paulo caído sangrando. Corre, Fernando! Foge! A verdade! Tá com a Aninha! E com essas palavras,
O Dr. Paulo morreu. Fernando tentou se levantar, mas não conseguiu. Estava fraco, ferido. Os policiais se aproximaram. Algemaram ele de novo. Enquanto era levado de volta para a prisão, Fernando pensava nas últimas palavras do Dr. Paulo. A verdade tá com a Aninha. A Aninha? Mas por que a Aninha esconderia a verdade? O que ela sabia? De repente, uma imagem veio à mente de Fernando. O sorriso frio da Aninha, quando ele foi preso. O olhar de ódio dela, quando ele foi levado. Será que a Aninha estava por trás de tudo aquilo? Será que ela era a verdadeira vilã da história? E se fosse, qual era o motivo? O que ela ganhava com tudo isso? A resposta estava na Célia e nos segredos que as duas escondiam. Mas como ele ia descobrir a verdade? Preso de novo, acusado de um crime que não cometeu. De repente, sentiu uma picada no pescoço. Tudo ficou escuro. Quando acordou, estava num lugar estranho. Um quarto escuro, sem janelas, amarrado numa cadeira. Na frente dele, a Aninha sorria. Um sorriso frio, calculista. Que bom que você acordou, papai. Temos muito que conversar. Que bom que você acordou, papai. Temos muito que conversar. Fernando tentou se mexer, mas as cordas o prendiam com força. Olhou em volta. Um porão sujo, úmido, um cheiro de mofo. A Aninha estava ali, sentada numa cadeira, com um sorriso no rosto. Um sorriso que dava medo. O que você quer, Aninha? Por que você tá fazendo isso? Ela riu. Eu já te falei, papai. Vingança. Você destruiu a minha família. Agora eu vou destruir a sua. Fernando não entendeu. Eu não destruí nada. Eu nem sabia que vocês existiam. Ah, não sabia? E a Célia? Você acha que ela foi feliz sendo sua amante? Vivendo escondida, com medo de ser descoberta? Você acha que ela não sofreu? Fernando sentiu um aperto no peito. Eu amava a Célia. Eu queria ter ficado com ela. Mas você era um covarde. Preferiu a sua vida de luxo à sua família rica. Abandonou a gente para viver no lixo. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Fernando. Eu não sabia. Se eu soubesse, já era tarde demais. Ela morreu, de tristeza, esperando por você. E o Gabi morreu porque o seu coração era fraco, igual ao seu. Fernando não aguentou. Começou a chorar, soluçando. Me perdoa, Aninha. Me perdoa. Ela se levantou. Pegou uma faca em cima da mesa. A lâmina brilhava na penumbra. Desculpa, papai. Mas não tem perdão. Você vai pagar pelo que fez. Fernando fechou os olhos, esperando o golpe. Mas a faca não veio. Em vez disso, ouviu um grito agudo, desesperado. Abriu os olhos e viu a Célia. A Célia estava ali, na porta do porão, com uma arma na mão. Aninha, larga essa faca. O que você tá fazendo? A Aninha olhou para a mãe, surpresa. Mãe, o que você tá fazendo aqui? Eu ia te vingar. A Célia balançou a cabeça desesperada. Vingar? Não, eu não quero vingança. Eu só quero que essa história acabe. De repente, a Aninha apontou a faca para a mãe. Você não entende, mãe. Ele destruiu a nossa vida. Ele merece morrer. A Célia arregalou os olhos. Não, Aninha. Não faz isso, por favor. E então, aconteceu. Uma coisa que ninguém esperava. A Célia levantou a arma e atirou. Só que não atirou na Aninha. Atirou em si mesma. Um tiro seco, certeiro. A Célia caiu no chão, morta. A Aninha gritou, um grito de dor, de desespero. Correu até a mãe e abraçou o corpo. Mãe, não! Por que você fez isso? Fernando não conseguia acreditar no que estava vendo. A Célia morta, a Aninha desesperada. O que estava acontecendo ali? De repente, a Aninha se levantou,
olhou para Fernando com ódio nos olhos. Você é tudo culpa sua. Você matou a minha mãe. E com um grito de fúria, a Aninha partiu para cima de Fernando, com a faca na mão. Só que antes que ela pudesse alcançá-lo, alguém entrou no porão. Um homem alto, forte, com uma cicatriz no rosto. O Tiaguinho. E o Tiaguinho estava apontando uma arma para a Aninha. Chega, Aninha. Acabou. A Aninha olhou para o Tiaguinho, chocada. Tiaguinho? O que você tá fazendo? Você tá do meu lado? O Tiaguinho balançou a cabeça. Eu tava, Aninha. Mas você passou dos limites. A Célia nunca ia querer isso. E com a voz embargada, o Tiaguinho disse: Eu sempre soube que o Gabi não era filho do seu pai. Eu sempre soube que ele era filho do Fernando. E eu sempre soube que eu sou apaixonado por você, Aninha. A Aninha regalou os olhos. Apaixonado? Você tá louco? Eu nunca. Eu sei, Aninha. Eu sei que você nunca vai me amar. Mas eu não posso deixar você destruir a sua vida. E a vida do Fernando. E com um suspiro, o Tiaguinho apertou o gatilho. Só que em vez de atirar na Aninha, ele virou a arma para si mesmo. Fernando fechou os olhos. Não aguentava mais tanta dor, tanta morte. Queria que tudo aquilo acabasse. Quando abriu os olhos de novo, o Tiaguinho estava caído no chão, sangrando. A Aninha estava ajoelhada ao lado dele, chorando. E então, Fernando percebeu. Percebeu que a Aninha não era a vilã da história. A Aninha era a vítima. Uma vítima de um amor não correspondido, de uma vida de sofrimento, de uma vingança que nunca traria a paz. Mas se a Aninha não era a vilã, quem era? Quem estava por trás de tudo aquilo? Quem tinha matado a Célia? Quem tinha armado para ele? A resposta. A resposta estava no Tiaguinho, e nas últimas palavras que ele tinha dito antes de morrer. Eu sempre soube que o Gabi não era filho do seu pai. Eu sempre soube. O que o Tiaguinho sabia? Qual era o segredo que ele guardava? E, principalmente, por que ele se matou? Fernando olhou para a Aninha, que chorava agarrada ao corpo do Tiaguinho, e sentiu um calafrio, porque, de repente, ele se lembrou de uma coisa que a Célia tinha lhe contado muitos anos atrás, uma coisa que ele tinha esquecido completamente. A Célia tinha uma irmã gêmea, e essa irmã gêmea era apaixonada por ela. Será que a irmã gêmea da Célia estava por trás de tudo aquilo? Será que ela era verdadeiramente criminosa por trás daquela vingança macabra? E se fosse, onde ela estava agora? Fernando olhou em volta com medo e percebeu que ele não estava sozinho no porão. Alguém o observava nas sombras. Alguém que ele conhecia muito bem. Alguém que ele nunca imaginaria que seria capaz de tanta maldade. Alguém que estava prestes a revelar a verdade. Uma verdade tão chocante, tão terrível, que mudaria a vida de Fernando para sempre. Alguém que ele conhecia muito bem. Alguém que ele nunca imaginaria que seria capaz de tanta maldade. Alguém que estava prestes a revelar a verdade. Uma verdade tão chocante, tão terrível, que mudaria a vida de Fernando para sempre. Uma sombra se moveu. Uma figura se aproximou da luz fraca da lâmpada pendurada. Era Dona Zilda. Fernando não conseguia falar. Dona Zilda? A velhinha que parecia tão frágil, tão sofrida. Dona Zilda? Como? Ela sorriu. Um sorriso frio, que não combinava com o rosto enrugado. Surpreso, Fernandinho. Achou que eu era só uma vovozinha indefesa? A voz dela mudou, mais grossa, mais dura, assustadora. A Célia, ela era minha vida, minha irmã gêmea. E você a destruiu. Fernando tentou se soltar, mas as cordas o prendiam com força.
Eu amava a Célia, eu juro. Dona Zilda gargalhou. Um som estridente que ecoou pelo porão. Amava, você a usou, você a fez sofrer e depois a descartou como se fosse lixo. Não é verdade, eu ia deixar tudo por ela. Mentira! Se você a amasse de verdade, teria escolhido ela. Teria enfrentado sua família, sua grana, tudo, mas você não teve coragem. As lágrimas escorriam pelo rosto de Dona Zilda. Lágrimas de ódio, de rancor. Eu vi o sofrimento da minha irmã. Eu vi ela definhar dia após dia. E eu jurei vingança. Jurei que você pagaria por tudo o que fez. Fernando sentiu um frio na espinha. Foi você que matou a Célia? Dona Zilda sorriu. Um sorriso sádico. Eu? Claro que não. Eu apenas acelerei as coisas. Um empurrãozinho aqui, um remedinho ali. A Célia já estava fraca. Não foi difícil. O horror tomou conta de Fernando. Dona Zilda, aquela velhinha, era uma assassina. E a Aninha, ela sabia de tudo? Dona Zilda balançou a cabeça. Não, a Aninha é impulsiva, inconsequente. Eu precisava mantê-la no escuro, mas ela me ajudou muito, sem saber. O ódio dela por você era genuíno, perfeito para o meu plano. E o Tiaguinho, por que ele se matou? Dona Zilda deu de ombros. Ah, o Tiaguinho, um garoto tolo, apaixonado pela Aninha. Descobriu demais, começou a fazer perguntas. Precisei dar um jeito nele. Fernando não conseguia acreditar. A maldade de Dona Zilda era inacreditável. Por que você tá me contando tudo isso? Dona Zilda se aproximou, o rosto colado ao de Fernando. Porque agora você vai morrer. E eu quero que você saiba quem está te matando. Quero que você morra sabendo que eu venci. Ela pegou a faca que estava na mão da Aninha e levantou. Adeus, Fernandinho. Queime no inferno. Mas antes que ela pudesse cravar a faca em Fernando, uma voz gritou. Para, Zilda! Todos olharam para a porta do porão. Quem estava ali? Era Gabi. Gabi estava vivo. Ele entrou no porão, cambaleando com um curativo na cabeça. Vovó, por que você fez tudo isso? Dona Zilda arregalou os olhos, incrédula. Gabi, você está vivo? Como? Gabi ignorou a pergunta. Olhou para Fernando com um olhar de tristeza. Eu ouvi tudo, Fernando. Eu sei a verdade. E eu sinto muito. Fernando não entendia nada. Gabi vivo? Dona Zilda, vovozinha assassina? O que estava acontecendo? Gabi, o que está acontecendo? Como você está vivo? Gabi respirou fundo. Eu nunca estive doente do coração. A Dona Zilda, ela me drogava desde pequeno. Dizia que era para eu ficar calmo, para não dar trabalho. Mas era para me manter fraco, dependente dela. Dona Zilda gritou. Cala a boca, Gabi! Não fale besteiras! Gabi continuou, ignorando a avó. Ela me afogou de propósito na piscina. Queria que você morresse, Fernando. Queria que a Aninha se vingasse. Mas eu não morri. Alguém me salvou. E me contou toda a verdade. Fernando sentiu um nó na garganta. A história era ainda mais terrível do que ele imaginava. Quem te salvou, Gabi? Gabi sorriu. Um sorriso fraco. A Célia. O silêncio se instalou no porão. A Célia? Mas a Célia estava morta. Como assim a Célia te salvou? Ela não morreu? Gabi balançou a cabeça. Ela tá viva. E ela tá vindo pra cá. Dona Zilda começou a rir. Uma risada histérica. A Célia viva? Que bobagem! Eu mesma a matei. De repente a porta do porão se abriu. E lá estava ela. A Célia. Mas não era a Célia que Fernando conhecia. Essa Célia era diferente. Mais forte, mais decidida. E com um olhar frio e calculista. Sinto muito, Zilda, mas o jogo acabou. E com um gesto rápido, a Célia puxou uma arma
e apontou para Dona Zilda. Só que antes que ela pudesse atirar, outra pessoa entrou no porão. Um homem alto, forte, com uma cicatriz no rosto. E esse homem era a cara do Fernando. Não faça isso, Célia. Ela é minha mãe. Não faça isso, Célia. Ela é minha mãe. O porão virou um filme de terror. Um cara, a cópia do Fernando, dizendo que a Dona Zilda era a mãe dele. Que palhaçada era aquela? A Célia baixou a arma, confusa. Mãe? Do que você tá falando? A Zilda é a minha irmã gêmea. O cara, que sei lá quem era, sacudiu a cabeça. Não, Célia. A verdade é bem mais bizarra. A Dona Zilda, ela não é irmã da Célia. Ela é a Célia. Todo mundo ficou mudo. Até os ratos pararam de roer. Como assim? A Dona Zilda era Célia. A Célia era Célia? Que nó na cabeça! O cara respirou fundo, como quem ia contar o segredo do universo. Há muitos anos, a Célia, ela não era flor que se cheirasse, envolvida com gente barra pesada, grana suja. Um dia, ela aprontou feio e precisou sumir do mapa. Fugiu para a Europa, fez plástica, mudou a voz, virou outra pessoa. Apontou para Dona Zilda. Essa aqui é a Célia original, a bandida, a que planejou tudo desde o começo. A Celinha com a arma tava branca que nem cera. Não pode ser. A Dona Zilda, ou melhor, a Célia bandida, soltou uma gargalhada. Finalmente a verdade veio à tona. Cansei de bancar a boazinha. Era divertido ver você se iludindo, irmãzinha, pensando que era a heroína da história. A Célia boa tremia. Por que, Zilda? Por que fez tudo isso? Porque eu queria a sua vida. Sempre quis. Você tinha tudo. Amor, família, uma vida normal. E eu, presa nesse mundo de crime, fugindo da polícia, sem poder confiar em ninguém. Olhou pro Fernando. E ele era o meu troféu. O homem que você amava, o pai do seu filho, e eu queria tudo que era seu. E quase consegui. O cara parecido com o Fernando se aproximou da Célia. Boa. Eu sei que é difícil de acreditar, mas é verdade. Eu sou o Fernando Júnior, filho da Zilda. Ela me abandonou quando eu era pequeno, me deixou num orfanato. Cresci revoltado, querendo saber quem era minha mãe. Um dia, descobri a verdade e decidi me vingar. A Célia boa desabou. Meu Deus, que pesadelo. Fernando, amarrado na cadeira, tentava entender. A Célia bandida, o filho perdido, a Célia boa enganada. Era muita informação para um coração só. De repente, a Célia bandida pegou a arma da mão da Célia boa. Chega de lenga-lenga. Cansei de vocês dois. Vão todos pro inferno. Apontou a arma pro Fernando Júnior. Mas antes de atirar, uma coisa aconteceu. A Aninha, que estava ali jogada, chorando, levantou a cabeça, os olhos vermelhos, cheios de ódio, e gritou: Mãe, não! E pulou na frente do Fernando Júnior. Um tiro ecoou no porão. A Aninha caiu no chão. E no meio do caos, uma revelação ainda mais chocante. Aninha não era filha de Célia, e sim de Fernando Júnior. Um segredo guardado a 7 chaves. Aninha caiu no chão. Silêncio. Só o corpo dela ali, no meio daquele inferno. A Célia bandida, ou Zilda, sei lá qual era o nome certo, ficou paralisada, com a arma na mão. O Fernando Júnior correu para Aninha, desesperado. Aninha, Aninha, fala comigo! Pegou ela no colo, as mãos cheias de sangue. A Aninha abriu os olhos, um sorriso fraco. Pai! O Fernando Júnior chorava, sem parar. Não fala, filha. Guarda suas forças. A Aninha tossiu, cuspindo sangue. Eu te amo, pai! E fechou os olhos, para sempre. O Fernando Júnior gritou, um grito de dor que fez tremer as paredes do porão. Olhou para Zilda com um ódio que dava medo. Você
Você matou a minha filha! Partiu para cima dela, com as mãos prontas para estrangular. A Zilda tentou se defender, mas ele era muito mais forte. Só que antes que ele pudesse encostar nela, a Célia Boa entrou na frente. Para, Fernando! Não faz isso! O Fernando Júnior parou, confuso. Por que, Célia? Ela matou a nossa filha. A Célia Boa respirou fundo. Eu sei, mas não podemos nos vingar. Não podemos descer ao nível dela. O Fernando Júnior não entendeu. Como ela podia perdoar uma coisa daquelas? Você tá louca, Célia? Ela acabou com a nossa vida. A Célia Boa olhou para o Fernando, com um olhar triste. Eu sei, Fernando, mas a vingança não vai trazer a Aninha de volta. Não vai trazer a felicidade de volta. Só vai trazer mais dor, mais sofrimento. E então, ela fez uma coisa que ninguém esperava. Ela se ajoelhou na frente da Zilda. Eu te perdoo, Zilda. Eu te perdoo por tudo que você fez. Eu sei que você é uma pessoa doente, uma pessoa que precisa de ajuda. A Zilda olhou para ela, com um misto de surpresa e desprezo. Você é idiota, Célia. Uma completa idiota. A Célia Boa sorriu, um sorriso sereno. Talvez, mas eu prefiro ser idiota do que viver com tanto ódio no coração. De repente, a Zilda começou a rir. Uma risada histérica, descontrolada. Vocês são todos uns idiotas, uns fracassados. Pensam que podem me vencer com esse papinho de perdão e amor. Mas vocês estão enganados. Eu vou acabar com todos vocês. E com um movimento rápido, ela pegou uma seringa que estava escondida no bolso. Essa seringa tem veneno. Um veneno que vai matar vocês em segundos. Partiu para cima da Célia Boa, pronta para injetar o veneno. Só que no meio da confusão, o Gabi se mexeu. Ele ainda estava vivo, e com toda a força que tinha, ele se jogou na frente da Célia Boa. A seringa entrou no pescoço dele. O Gabi gritou, um grito de dor, e caiu no chão. A Zilda olhou para ele com um olhar de surpresa. Gabi, por que você fez isso? O Gabi tossiu, cuspindo sangue. Porque eu te amo, vovó. E fechou os olhos, para sempre. A Zilda ficou paralisada, olhando para o corpo do Gabi. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. E então, ela fez uma coisa que ninguém esperava. Ela começou a chorar, um choro de arrependimento, de dor, de desespero. O que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? E no meio daquele choro, ela confessou tudo. Contou como tinha planejado tudo, desde o começo. Contou como tinha manipulado a Aninha, o Tiaguinho, o Gabi. Contou como tinha matado a Célia original, como tinha envenenado o Gabi, como tinha armado para cima do Fernando. E no final, ela disse uma coisa que deixou todo mundo em choque. Eu não sou a Célia, eu sou a mãe Bela. O silêncio voltou a reinar no porão. A mãe da Célia? Como assim? A Zilda respirou fundo. A Célia, ela não era minha irmã gêmea. Ela era a minha filha. Uma filha que eu abandonei quando era bebê. Eu era muito jovem, não tinha condições de criar ela. Deixei ela com a minha irmã, a Zilda, e fui embora. Nunca mais voltei. Continuou. Mas um dia, muitos anos depois, eu vi a Célia na televisão. Ela estava famosa, rica, feliz. E eu senti inveja. Muita inveja. Decidi voltar para a vida dela, me reaproximar. Mas não podia revelar quem eu era de verdade. Então, inventei essa história de irmã gêmea. E comecei a manipular a vida dela. Olhou para o Fernando. Queria a sua vida, Fernando. Queria o seu dinheiro, o seu poder. Queria tudo que a Célia tinha. De repente, a Zilda parou de falar. Começou a tossir.
com força e caiu no chão, morta. O veneno tinha começado a fazer efeito. O silêncio voltou a reinar no porão. Só o choro da Aninha, que ainda estava agarrada ao corpo do Tiaguinho. O Fernando Júnior olhou para Célia Boa com um olhar perdido. E agora, Célia? O que a gente faz? A Célia Boa balançou a cabeça. Eu não sei, Fernando. Eu não sei de mais nada. De repente, uma sirene começou a tocar lá fora. A polícia estava chegando. E no meio daquele caos, uma coisa aconteceu. A Célia Boa olhou para o Fernando e disse: Fernando, você precisa saber a verdade sobre a Aninha. O Fernando arregalou os olhos. Que verdade, Célia? Já não basta tudo o que aconteceu? A Célia respirou fundo. A Aninha, ela não é sua filha, e nem do Fernando Júnior. O Fernando ficou sem entender. Como assim? De quem ela é filha, então? A Célia olhou para o Fernando com um olhar triste. A Aninha, ela é sua filha, com a Zilda. O mundo de Fernando virou de cabeça para baixo. A Aninha, filha dele com a Zilda? Mas como? Quando? A Célia respirou fundo de novo. Muitos anos atrás, antes de você conhecer a Célia, você teve um caso rápido com a Zilda. Você nem se lembrava mais, mas ela nunca te esqueceu. E quando ela viu a chance de se vingar, ela não hesitou. O Fernando estava em choque. Não conseguia acreditar em nada daquilo. De repente, a porta do porão se abriu e um policial entrou. Mãos para cima, vocês estão presos. O Fernando olhou para o policial, um olhar vazio. Não sentia mais nada, só cansaço. E enquanto era levado de volta para a prisão, ele pensava na Aninha, na filha que ele nunca conheceu, na filha que ele nunca iria conhecer, e se perguntava: o que seria da vida dela agora? O que seria de todos eles? E, principalmente, qual era a próxima bomba que estava prestes a explodir? Na cadeia, Fernando não conseguia dormir. Imagens da Aninha, do Gabi, da Célia, tudo girava na cabeça. Ele era o culpado de tudo? Ou só uma marionete? A verdade era que ele não sabia mais quem era. Um ricaço? Um assassino? Um pai? Um dia recebeu uma visita. Era um advogado, desconhecido. Seu Albuquerque, tenho informações sobre a Aninha. Fernando se animou. Que tipo de informações? Ela está viva. Fernando arregalou os olhos. Viva? Mas como? O advogado explicou que a Aninha tinha sido socorrida a tempo. Estava em coma, num hospital escondido. Ela precisa de você, seu Albuquerque. Fernando não pensou duas vezes. Fugiu da cadeia, de novo. Chegou no hospital, o coração na boca. Viu a Aninha, pálida, ligada a aparelhos. Pegou na mão dela. Aninha, sou eu, pai. E de repente, a Aninha abriu os olhos. Pai, me perdoa. Fernando chorou. Eu que te peço perdão, filha, por tudo. A Aninha sorriu. Eu sei que você não teve culpa. E fechou os olhos. De novo. Dessa vez, para sempre. Fernando sentiu o mundo desabar. Perdeu a filha. De novo. Saiu do hospital sem rumo. Precisava fazer alguma coisa. Precisava encontrar a paz. Foi até a praia de Copacabana, onde tudo começou. Sentou na areia, olhou para o mar e viu uma menina negra, magrela, toda suja de barro. Ela estava puxando um menino gordinho para fora d'água. A menina olhou para ele e sorriu. Um sorriso puro, verdadeiro. Um sorriso que lembrou a Aninha. Fernando sorriu de volta. Talvez ainda houvesse esperança. Ainda tinha um caminho a seguir. Mas uma sombra se aproximava. Alguém o observava de longe, com um olhar faminto. Aquele encontro com o passado traria redenção.
ou o fim definitivo. O que o futuro reservava? E agora, a atenção é sua. Precisa se inscrever agora no canal se quiser saber o que acontece depois. Esmague o botão de like agora mesmo para alimentar o algoritmo e mostrar que você quer mais. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final inesquecível. Não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não perca as próximas histórias exclusivas.